Olá, eu sou a professora Andréia Baez e juntos estaremos aqui para conversar sobre planejamento de carreira. Preparei um material para esse nosso encontro de hoje. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Vamos, entender e virar algumas chavinhas da importância da gente escrever o nosso próprio caminho profissional, da gente se conhecer, se reconhecer, identificando aí nossas habilidades, nossos desejos, nossas necessidades e sabê-los utilizá-los a nosso favor aí, conseguindo enxergar melhores oportunidades, estando melhor preparados na hora de ocupar essas vagas e essas oportunidades profissionais. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança no protagonismo profissional ao longo dos anos. Vamos apresentar aqui as diferenças entre emprego, carreira, missão. Vamos demonstrar a importância do autoconhecimento e entender como se realizar um planejamento de carreira na prática. Então, vamos entender como é que teve essa mudança ao longo dos anos, né? No passado, se você conversar com seus pais, com seus avós, você vai identificar que a maneira de se fazer carreira era totalmente diferente do que se dá nos dias de hoje. E a gente vai entender aqui um pouquinho por quê. No passado, existia uma lealdade muito grande, nos seus empregos, com a organização. E essa lealdade, perdão, ela fazia-se muito sentido porque as pessoas faziam carreira nessas organizações. Começavam como estagiários, com cargos júniores, e faziam carreira, né? E ali se aposentavam. Então, quem ditava essa maneira de se visualizar e vislumbrar o futuro profissional era o RH, era a própria organização, né? As pessoas detinham muito pouco poder ou gerência do que seria feito dentro da sua carreira, ou de quais decisões tomariam, ou de quais projetos, treinamentos participariam, ou até cargos ocupariam, promoções que seriam feitas, né? E já no dia de hoje, nos dias de hoje, a gente percebe essa mudança e um maior protagonismo por parte aí dos profissionais, no sentido de a gente precisa identificar se aquilo está fazendo sentido para a gente em relação àquela vaga que a gente está ocupando, em relação às oportunidades profissionais que estão surgindo, se a gente está satisfeito, se a gente está motivado, o que que a gente precisa aprender, o que que eu preciso entender que está acontecendo no meu segmento profissional, de que forma que eu tenho que olhar para minha carreira ao longo dos anos, né? Para verificar de que forma que eu posso ser promovido, se eu vou continuar nessa organização, se de repente eu vou tentar outros desafios profissionais em outra empresa, se de repente pode ser que eu já me estagnei na minha profissão e para isso eu faço uma transição de carreira. Então é uma carreira ao longo dos anos que a gente percebe que tem muito mais imprevisibilidade, que ela vai sendo escrita aí ao longo do caminho e essas incertezas, elas geram também uma maior autonomia, né? De você saber o que é importante para você. Não vai ser a organização que vai escrever a sua carreira profissional, que vai ditar quais passos você vai seguir no futuro. Você, claro que a organização ela pode te orientar, ela pode é, te ditar aí alguns desafios, alguns projetos, alguns treinamentos, de repente te promover, mas se aquilo não tiver de acordo com o seu planejamento profissional, com aquilo que você quer para você em relação aos seus objetivos, você consegue ter essa flexibilidade, ter esse empoderamento muito maior do que no passado, de fazer essas mudanças e reanalisar e de repente reescrever aí sua rota. Então, quem cuida da sua carreira nos dias de hoje é você mesmo. Então, eu trago aqui algumas perguntas para a gente começar e quebrar o gelo, né? Para vocês começarem a pensar na sua carreira profissional, começar a fazer esse exercício de se olhar, né? Então, eu trago aqui algumas perguntas para vocês considerarem. Você está insatisfeito? Está confuso? Sente-se sem rumo, sem saber como é que você pode mudar? Não consegue definir seus objetivos profissionais? Está estagnado? Não consegue evoluir? Precisa de mais motivação profissional? Gostaria de sentir mais propósito
no seu trabalho? Tem ambições financeiras? Gente, essas perguntas parecem até um anúncio, né? Como se eu estivesse vendendo alguma coisa aqui, né? Não é make-up hair, não é uma solução mágica que eu vou aqui brotar e ditar para vocês. Olha, eu tenho aqui um aplicativo que você vai colocar qual cargo que você quer assumir e ele vai te dar todo o passo a passo certinho de quais posições ocupar, de quais treinamentos realizar. Não existe fórmula mágica. E é isso que eu quero que a gente juntos aqui construa. Por isso que eu quero aqui orientar vocês para virar algumas chavinhas e para que vocês mesmos possam construir o seu próprio planejamento de carreira. Então, hoje vou dar aqui algumas ferramentas e algumas metodologias para que vocês consigam fazer isso por si só ao longo da sua trajetória profissional. Porque mesmo que você escreva hoje o seu mapa de carreira, você precisa revisitar e reanalisar as decisões que você tomou hoje amanhã, né? Porque os caminhos mudam, a gente muda, a gente amadurece, a gente pensa em novas escolhas, né? O mundo profissional também muda. Então, a gente também está em constante evolução. Então, é importante escrever esse mapa de carreira a lápis, porque provavelmente você vai ter que voltar nele e pensar em novas rotas aí. E se a gente considerar, né, o que que é importante para a gente precisa perceber o que que é sucesso para a gente. E sucesso é algo que ele é muito pessoal, né? Pode ser que para você seja uma dinheiro, pode ser que seja poder, pode ser que seja uma função, pode ser que seja você ter autonomia, flexibilidade. Independentemente do que é sucesso para você, se a gente parar para analisar como é que a gente foi ensinado do que era sucesso, né, ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente percebe que o sucesso no passado nos era ensinado ali, que tinha a ver com um determinado cargo, com um determinado salário, né, só faz sucesso quem é médico, quem é engenheiro, quem é advogado, quem é do mercado financeiro. Pode ser que sim, mas será que existem outras formas da gente considerar o que é sucesso? E não só isso, né? A gente vai ver aqui um outro escopo, mas existem também áreas que a gente pode ter sucesso. Não existe nenhuma área que somente aquela área vai fazer sucesso, né? Você vai ditar a sua trajetória profissional, você vai ditar, encontrar o seu diferencial para que você traga esse sucesso para si. E pode ser que às vezes o sucesso tenha ali, em relação ali, aquela profissão, o impacto daquela profissão na sua vida, quão relevante é para você, seja a sua renda, o seu tempo livre, o seu lazer, a sua vida familiar, tendo ali questões de dar âmbito para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para o seu tempo livre. Então, existem novas formas da gente medir o sucesso, né? E eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar nisso e consiga vislumbrar novos caminhos. E aí, falando nesses novos caminhos, eu quero que a gente entenda que pode ser que agora, hoje, você se encontre dentro de um cargo que você esteja insatisfeito, que você esteja desmotivado, que você está utilizando esse emprego só para pagar os boletos, porque eles não param de vir, não é mesmo? Mas eu quero que a gente reconheça aqui esses diferentes estágios, a diferença desses conceitos, né? E que a gente entenda que não é porque hoje você está insatisfeito que você já não pode ir construindo e considerar o cargo que você almeja no futuro, tá? Então, hoje aqui, você que está assistindo esse vídeo, você já está dando um passo inicial, dando esse pontapé de se reconhecer, de se olhar, de identificar o que que é importante para você. Então, eu quero que a gente construa juntos esse caminho, já vislumbrando de que forma que hoje eu já posso escrever o meu amanhã. Então, estando muito mais preparado, embasado, reconhecendo tanto a mim quanto ao que o mercado precisa e deseja, para que eu chegue já nesse futuro
muito melhor preparado e estruturado. Então, quando eu falo aqui de emprego, eu estou falando de algo ali, como eu falei no início, né, que serve para pagar as contas, é aquele salário que vem no fim do mês, que você vai ali desempenhar tarefas que são cotidianas, do dia a dia, rotineiras, e você pode ser que não tenha nenhuma perspectiva de aprendizagem, de crescimento naquela organização, naquela função, não é desafiado. Quando eu falo de carreira, a carreira, ela já demonstra que houve uma evolução e que ainda irá haver, né? Ela tem uma progressão, ela tem uma trajetória, né? De início, meio e fim. Então, com isso, a gente está aprendendo coisas novas, a gente consegue vislumbrar inovações na nossa tarefa, e vislumbrar inovações na nossa rotina atual e futura que vai estar em construção. Então, quando a gente olha para uma carreira, é algo ali que a gente consegue definir metas, a gente consegue se olhar, se reconhecer, vislumbrar um projeto futuro, tanto pessoal quanto profissional. E para isso, quando a gente está em prática da nossa carreira, a gente está colocando também em prática as nossas habilidades e competências. E aí, quando a gente está falando de missão, a missão é top das galáxias. É quando a gente se reconhece, a gente tem identificação profissional, a gente é feliz e está sendo pago para fazer aquilo. Tem algo ali que nos motiva e que a gente encontra propósito naquilo, né? De se reconhecer, de, de se identificar, né? Então, a gente vê sentido no que a gente está falando e a gente vê essa consonância com os nossos valores, com o nosso perfil, com a nossa missão de vida, né? Então, pode ser que você, ao longo da sua vida, você nunca encontre isso e não tem problema nenhum, mas pode ser que sim, né? Eu, Andréia, me encontrei enquanto professora. Eu tive uma transição de carreira com 35 anos. Eu trabalhei desde o início também, que sou administradora por formação, e trabalhei em empresas multinacionais, francesas, americanas, brasileiras, né, no segmento aí de comunicação, petrolífero energético. E estava naquele âmbito de trabalhar, de crescer, de querer estudar, de fazer o mestrado, e queria ter o meu plano B, por isso que eu fiz o mestrado, né? E é engraçado que quando surgiu a vontade de ser mãe, né, de maternar, eu consegui pensar em fazer mestrado para ter um plano B. E depois que eu me tornei mãe, o meu plano B virou meu plano A. E é hoje que eu encontrei a minha identificação, o que eu faço para o prazer, o que eu faço ali de identificação pessoal, de reconhecimento, que me gera satisfação. Então, aconteceu naturalmente essa transição de carreira. O meu plano B naturalmente virou meu plano A. E pode ser que aconteça com você também em alguma questão, que às vezes você tem um sonho que está guardado, ou às vezes a vida te leva para caminhos diferentes, e às vezes você se conheça, se reconheça nesse novo lugar. Então, começa a se perceber. E é aí que eu vou puxar o gancho para o autoconhecimento, né? Se de repente for difícil para você fazer esse exercício, porque eu sei que a gente é muito crítico conosco, né? Muitas vezes a gente nos julga, nos critica, a gente acha que não é capaz. Então pode ser que a gente não se conheça realmente. Se para você for difícil fazer esse exercício desse olhar interno, de se conhecer, de se aprofundar em quem você é, do que você quer, do que você sabe fazer, comece a se questionar. O que que as pessoas pedem muito a sua ajuda? O que que de repente você é muito elogiado? Olhando as suas realizações, as atividades que você obteve mais êxito, pergunta para os seus colegas, para os seus familiares. O que que você acha que eu sou bom? O que que você acha que eu posso contribuir para alguém ou para alguma atividade? O que que você percebe em mim que é um diferencial? Então, comece a escrever, colocar no papel, caso você já tenha isso em você, caso você pergunte para as pessoas. Quando a gente coloca no papel, a gente tira um pouco dessa esfera mental e traz um pouco para a prática. A gente consegue visualizar e prospectar isso para o futuro.
Então, eu quero que vocês já comecem a se questionar. O que que você mais gosta de fazer? O que que você faz muito bem? Quais são os seus principais valores? O que que você sabe fazer? O que que você tem de conhecimento que vai agregar aí na sua profissão? Ou que você pode, de alguma forma, mesmo que não seja uma profissão atualmente, identificar formas disso virar uma profissão, de você monetizar isso de alguma forma. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela virou para mim e falou: Ai, professora, eu estou com muita dificuldade de escrever o meu currículo, porque eu nunca trabalhei, eu só ajudo minha mãe na loja dela. Eu falei: opa, isso já é uma experiência profissional. Mesmo que não seja CLT, você precisa, colocar isso no seu currículo. Você não está trabalhando? Ela tô. Então, o que que você faz? Ela, eu treino a equipe dela, eu organizo a parte financeira, eu atendo clientes. Aí ela, professora, mas tudo de uma forma informal, né? Eu não tenho carteira assinada. Eu falei, ok, mas não é porque não é CLT que isso também você não está crescendo, você não está aprendendo, você não está tendo realizações. Então, a gente não vai mentir, mas a gente também precisa reconhecer e analisar as nossas realizações, né? Não é porque é algo ali que não é formal que também não mereça ali todo o crédito necessário, que realmente ela obteve, né? Ela estava trabalhando, ela estava ali, contribuindo e ajudando a mãe dela. Então, olhem para si mesmos, percebam aí tudo que vocês já realizaram, e aí eu trago mais algumas perguntas para vocês perceberem todos os momentos da sua vida em relação a atividades escolares, da faculdade, atividades de repente na sua comunidade, atividades voluntárias, atividades às vezes profissionais realmente, sejam elas formais ou não, treinamentos que você já realizou. Então tenta verificar o que que você tem na sua bagagem. Bagagem essa que a gente vai considerar quando a gente fala de habilidades técnicas e comportamentais, que muitas vezes a habilidade comportamental está sendo muito mais valorizada do que a técnica, que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, porque essa é muito inerente ao ser humano, né? Se você tem empatia, se você sabe ouvir, se você tem flexibilidade, se você é, é resistente a mudanças ou não, se você tem inteligência emocional, se você sabe administrar conflitos, se você tem pensamento crítico, tem iniciativa. E a habilidade técnica, ela é importantíssima para a realização da atividade, eu não estou tentando diminuir uma ou outra, né? Mas só comparar no que está sendo valorizado nas organizações, né? Porque a habilidade técnica, ela pode ser treinada. Habilidade comportamental, algumas até podem sim, mas se aquilo também não está no seu perfil, é muito inerente ao ser humano, tá? Então, tentem identificar o que que você já tem. Eu faço um exercício com os meus alunos e eu digo a eles, né? Peguem aí anúncios das vagas, as vagas que vocês almejam ocupar no futuro, claro, considerando e afunilando o escopo, né? Porque muitas vezes a gente sai tirando para tudo quanto é lado. Se eu falo de RH, eu tenho que identificar que área de RH eu posso me especializar, eu posso me aprofundar, eu posso contribuir. Então, pensa que área é essa, né? Pega os anúncios dessas vagas dentro dessa área e verifica o que você já tem. O que você já tem é o seu ponto forte, que você vai se desenvolver, que você vai trabalhar, que você vai apresentar como vantagem do que você já tem. O que você não tem ainda, que está sendo requerido naquela vaga, verifica se é essencial, se é eliminatório, se realmente for, né? Verifique maneiras de criar ali o seu plano de autodesenvolvimento em que você vai identificar formas ali de estar adquirindo esse conhecimento, né? Como é que você vai ser treinado? Será que você precisa de um treinamento formal? Será que você mesmo pode pesquisar através de livros, da internet, é, através de cursos? Como é que você vai adquirir esse conhecimento? E é importante que você entenda de que forma que você aprende, porque pode ser que você aprenda mais facilmente ouvindo, escrevendo, lendo, fazendo resumo,
dando uma aula, porque o topo da pirâmide de aprendizagem é quando a gente ensina, né? Então, pode ser que você fale com alguém, ensine, faça ali, de repente, um estágio naquela área, você dando o estágio, a mentoria. Então, para isso, né, começa a se perceber para sua bagagem, né, para sua grande maleta aí de conhecimentos, de habilidades, desse saber, crescer, né, de você se reconhecer. Então, para isso, olha tudo que você já realizou ao longo da sua vida acadêmica, profissional, olha para essas experiências e verifica, né, aonde você teve mais êxito, nos insucessos, o que que aconteceu, o que que as pessoas pedem muito sua ajuda, o que que você gosta de realizar, o que que te interessa mais, o que que você faz muito bem, qual é o seu diferencial, o que que você realiza com mais facilidade. E aqui, pessoal, isso é importante para a gente não só se autoconhecer, para ser muito mais assertivo nas escolhas das oportunidades profissionais, mas é importante também que a gente saiba fazer o exercício de escolher essas oportunidades que têm mais a ver com o nosso perfil. E aqui não é só para dizer, ai, Poliana, só para a gente ser feliz porque a vida é bela como uma aquarela. Não, é porque quando a gente faz algo que tem a ver com o nosso perfil, a gente despende de muito mais energia naquela atividade, a gente vai ser muito mais produtivo porque a gente vai estar muito mais satisfeito, então a gente vai trazer melhores resultados. Então, é importante que vocês pensem no que vocês podem solucionar para o que o mercado precisa, considerando aí suas habilidades, suas competências, e usem isso a favor das oportunidades que estão em aberto, né? Tentem fazer esse link com o que vocês podem oferecer para o que está sendo requerido no mercado, tá? E aí eu trouxe aqui essa figura para a gente pensar que se tá difícil para o gênio solucionar, imagina para nós, réis mortais, né? Então, por isso aqui que a gente vai trazer essas ferramentas para vocês se empoderarem e fazerem essas escolhas de forma muito mais assertiva. Então, eu quero que vocês pensem que no modelo de trabalho atual, vocês devem considerar o que que é esperado de mim, quais os serviços que eu posso e devo apresentar. Quais as soluções que são essas que eu vou oferecer? Como é que eu estou indo atualmente no que eu faço profissionalmente, academicamente? O que que eu preciso mudar? Como? De que forma? Então, como é que vamos colocar agora na prática? Né? A gente falou um pouco na teoria e vamos trazer isso para a prática e planejar a sua carreira profissional e criar esse mapa de carreira. Então, o que eu quero que vocês façam? Reflitam no seu hoje. Como é que vocês estão hoje? Pega lá aquele anúncio da vaga que eu falei, né? Comecem a pensar nessa análise inicial do seu plano de carreira, considerando todos os pontos, do que você faz hoje. Você está feliz e está satisfeito? Qual a sua posição? Qual a sua função? Quais as atividades que você realiza? Quais os treinamentos que você tem aí dentro do seu histórico acadêmico? O que que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? O que que você menos gosta? E por que a professora falar o que menos gosta? Porque muitas vezes é difícil da gente falar o que a gente gosta, mas se a gente já sabe o que não gosta, a gente pode ter certeza, a gente elimina uma pancada de coisa. Eu mesmo sou administradora por formação e sempre detestei a parte numérica, matemática, financeira. Então, sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Na faculdade, ralei pra caramba nessas disciplinas, mas soube ali conduzir minha carreira para a área de humanas, né? Então, a gente precisa ter identificação para não só estar satisfeito, para se encontrar profissionalmente, mas também para ter melhores resultados, né? Então, deixa as ideias fluírem, vai escrevendo. Lembra que eu falei de tirar do escopo da esfera mental? Vai anotando para você ter muito mais clareza com essas ideias. E não só ter mais clareza, para você trazer mais robustez para o seu discurso, para esse discurso de quem você é. Porque quando a gente fala de currículo, de entrevista,
até dentro da sua organização, para participar de um projeto ou para ser promovido, a gente precisa se conhecer, a gente precisa vender nosso peixe. Isso não é humilhar ninguém, não é parecer que você é mais que ninguém, mas isso se chama marketing pessoal. Você criar sua identidade, você saber se prospectar, ser ouvido, ser reconhecido. Então, é necessário que você vá criando ali ferramentas desse seu discurso, de quem você é, para de repente numa entrevista você falar com muito mais clareza, com muito mais segurança, para de repente você participar de um projeto e ocupar de repente uma posição, um cargo de liderança, ou para de repente o seu chefe lembrar de você quando de repente você for promovido, lembrar de tudo que você já fez, porque você sabe se colocar. Então, é importante saber muito bem o seu estado desejado, mas não só isso. Saber, desculpa, o seu estado atual, mas não só isso. Saber o seu estado desejado, que é aonde você quer estar, aonde você almeja estar no futuro, aonde você se projeta, se prospecta. Isso é importante para a gente construir uma ponte, da onde eu estou atualmente e para onde eu quero ir. E aí, com isso, eu vou criar ali uma ponte, né, do que é necessário para eu chegar lá. E aí eu vou criando ali esse caminho, né? Eu vou colocando ali tijolo pós tijolo para construindo essa ponte que vai me fazer atravessar até ali meu ponto desejado. Então, é importante pensar onde você quer estar, porque isso vai te garantir formas de você pensar como chegar lá. Talvez você não saiba colocar isso no papel. Conversa com pessoas que já chegaram lá. Pesquisa pessoas que obtiveram sucesso nesse cargo, nessa área, tenta considerar o que que elas fizeram para chegar lá, né? Então, quando você define o que você quer para si em relação a metas, objetivos, você consegue guiar melhor esses próximos passos, escrever melhor o seu projeto de carreira e identificar melhor as oportunidades. Porque às vezes a vida é tanto um dia após o outro, a gente está no corre, como dizem por aí, né? Que a gente não aproveita as oportunidades, porque a gente está tão cego em só fazer o que tem que ser feito, e aí a gente esquece de se olhar e de estar atento para as oportunidades da nossa vida. Então, toma a rédea da sua vida profissional, não fica à mercê dos acontecimentos, como diria aí o grande filósofo Zeca Pagodinho, não deixa a vida me levar. Eu quero que vocês tenham em mente aí algumas questões quando considerarem o seu estado desejado, né, nessa construção do seu futuro profissional. Então, por que que vai valer a pena eu alcançar esse objetivo? Chegar lá, né, no alvo onde eu me visualizo no futuro? Por que que isso é tão importante para mim? De que forma que eu vou chegar lá? Quais serão os próximos passos? Então, para isso, trace metas aí, né? Já que eu tenho meu ponto de largada, lembra? E meu ponto de chegada. Como é que eu vou criar esses degraus que vão ligar um ponto ao outro, né? Então, é importante que eu identifique que distância é essa que vai separar ali o meu estado atual do desejado. A gente pode dividir essas distâncias em espaços menores para facilitar ali o alcance dessas mini etapas, dessas mini metas, né? Se a gente só tiver uma meta muito grande, pode ser que fique mais difícil, mais custoso para chegar lá. Então, tenta mapear o que que você precisa aprender, adquirir ou até mudar para chegar lá no ponto da chegada, tá? E aí a gente constrói isso, né, estipulando prazos para essas metas, para esses objetivos que a gente traçou para a gente, né? Então, tenta organizar tudo isso, né? Coloca no papel, pode fazer uma tabela, né? Em que você vai definir que etapas são essas da sua carreira profissional que você ainda não tem. Podem ser competências, de repente você vai transformar isso em treinamentos, de repente você precisa ter mais experiência prática e de repente você vai fazer um estágio com alguém, né? Vai contratar alguém para te treinar. A forma que você for fazer, você precisa ali pensar no que é necessário, estipular prazos para isso, para que isso não caia no esquecimento, né? Não caia igual aquelas metas lá de ano novo, que a gente cria aquelas resoluções, e quando a gente vê, acabou o ano e a gente não entrou na academia, a gente não começou aquele projeto de comer melhor, né? A gente tá só empurrando com a barriga. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Para criar ações
de curto, médio e longo prazo que vão nos encaminhar para os nossos próprios sonhos. Então, para isso, cria metas específicas para vocês de 10, 5, 2 e até de um ano. Se de repente um ano para você for muito, cria algo ali de 3 em 3 meses, algo que você vai estar sempre revisitando, reavaliando e reconsiderando. E tente considerar, né, de que forma que você pode se avaliar constantemente. Lembra que eu falei para escrever a lápis? É importante que a gente sempre esteja se avaliando, se analisando, recalculando a nossa rota. Será que eu estou indo bem? Será que eu preciso me aperfeiçoar em algo novo? Será que eu tenho que mudar minha postura, fazer algo de uma forma diferente, trazer melhores resultados, de repente, numa outra atividade mais específica? Como é que eu estou encarando a forma como eu trabalho? Só estou reclamando? Só estou na cadeira ali acomodado, esperando que caia do céu? Né? Ou não, mesmo estando insatisfeito, eu estou verificando formas de crescer, de amadurecer, de criar uma boa rede de relacionamentos, né, que a gente chama de network. Então, comece a se perceber. Será que essa organização que eu estou ter oportunidade, às vezes, de eu mudar de setor, de eu, de repente, conversar com o meu chefe, fazer novas atividades, ou de eu ser promovido, de crescer. Se às vezes não é crescer a nível de função, às vezes você cresce a nível de novos projetos, de ser desafiado. Ou não, se você já está estagnado naquela empresa, será que é hora de mudar de emprego? Será que, de repente, não é hora, às vezes, não de só de mudar de emprego, mas de mudar de área, de fazer uma transição de carreira, de repente se reinventar. Então, tenta perceber o que é relevante para a sua carreira profissional, né? Analisa seus pontos fortes, seus pontos fracos. Muitas vezes a gente foca só no ponto fraco, acaba despendendo ali de tanta energia para melhorar em algo que às vezes nem é tão relevante para a gente. Às vezes você quer ter inglês fluente, mas às vezes para sua carreira não é tão importante assim. Então, às vezes você só tem um inglês ali meio básico, intermediário, já é ok. Tenta focar nos seus pontos fortes, porque os seus pontos fortes que vão te levar ali, que vão ser a mola propulsora para você ter melhores resultados, porque os seus pontos fortes são o seu diferencial. Então, transforma esses pontos fortes em potencialidades para que você consiga se destacar, tá? Então, é importante também que você perceba se tudo isso está fazendo sentido para você, né? Em relação ao que você faz, do que você vislumbra para o seu futuro. E tenta se monitorar constantemente para que você consiga celebrar cada nova conquista. Enxergue cada nova conquista, por menor que seja, como uma vitória. Porque isso demonstra que você está seguindo em diante, que você está progredindo e que você vai chegar lá, com certeza. Aqui são algumas referências bibliográficas que eu utilizei na construção desse material para vocês. Agradeço demais a atenção. Espero que a gente juntos aqui tenha virado algumas chavinhas, que você realmente se torne o protagonista aí da sua história. Se precisar de qualquer auxílio, eu e a instituição estamos à sua disposição aí para te auxiliar nesse processo. Desejo muito sucesso. Eu acho que o grande intuito de qualquer professor é ver os seus alunos alçando voos cada vez maiores, e é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Desejo a todos bons estudos, tudo de bom e muito sucesso. Escreva a sua carreira profissional, acredite em você e se vislumbra aí aonde você quer chegar. Você vai conseguir. Abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.